A paz do Senhor, amada igreja. Meus amados irmãos, vos convido a abrirem as suas Bíblias. Primeiro livro de Samuel. Vamos ao seu capítulo de número 25. E vamos ler 3 versículos. O versículo 2, o versículo 3 e o versículo de número 25. Enquanto o irmão vá se localizando, primeiro Samuel 25. Leitura a partir do 2. Primeiro Samuel, capítulo 25, versículo 2, 3 e 25, que diz assim o versículo 2. Certo homem em Maom, que tinha possessões no Carmelo, era abastado. Tinha 1000 cabras e 3000 ovelhas, os quais estava tosqueando no Carmelo. Versículo 3. Chamava-se o homem Nabal, e a sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa, porém o homem da casa de Calebe era duro e maligno nas suas ações. Versículo de número 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de que o meu Senhor enviastes. Amém, irmãos? Podeis tomar o vosso assento. Eu quero aqui louvar ao nome do Senhor pelo privilégio destas quartas-feiras, dentro deste mês de agosto, em estar com os irmãos. Quero agradecer primeiramente ao Senhor, porque o Senhor tem dado a graça e tem dado a palavra. Então, a Ele que tributamos toda a honra e toda a glória. Então, na primeira quarta, tivemos o privilégio de ministrar sobre a presença de Deus na família. Na segunda, falamos sobre o legado. Na terceira, falamos aqui sobre os problemas da paternidade de Davi. E Deus nos deu uma palavra hoje também para entregar à amada igreja. Tudo é por Ele, tudo por causa dEle, para a glória dEle, e só a Ele toda a honra. Mas tributo Ele a honra e a glória. Também aqui quero agradecer a Deus pela vida da pastora Ângela, que Deus continue multiplicando dias e nunca falte aquela unção maravilhosa sobre a sua vida, para que a mesma continue servindo ao Senhor, sendo exemplo e desta forma um canal de bênção para muitas vidas. Que Deus lhe abençoe, pastora, a todo esse grupo maravilhoso aqui, que também Deus tem posto ao seu lado, porque ninguém faz nada sozinho. E quando Deus chama um, não quer que ele seja um. Ele tem que entender que é aquele um coletivo, não é um absoluto. Um absoluto é um e acabou. O coletivo não, é um, mas que tem muitos outros ao seu lado. Aí quando você vê, você não vê uns, você vê um. Mas, na verdade, existe um bom grupo ali ao lado, trabalhando. Que Deus abençoe a cada um que tenha, assim, colocado sua vida à disposição do Senhor nesta obra, que é uma obra maravilhosa, que é tratar para com famílias. Mas louvo ao Senhor também pela vida de cada ministro, que Deus os abençoe poderosamente, de forma enriquecedora. E não posso deixar de falar da minha muito digna esposa, né, irmão? Está ali
Dona Rosane, esta bênção na minha vida, Deus entrega a cada uma bênção. Segure a sua. Segure a sua. Tem gente que gosta de deixar a bênção voar, né, irmão? Tem que ficar ao alcance da mão. Tá certo? E mão fechada na bênção. Não, isso daqui é minha. Tá certo? Porque tem bênção que você abençoa a vida. E tem bênção que Deus fala, é tua. Então, se é tua, tu segura e fala, ninguém tira, ninguém mete a mão. Amém, irmãos? E que Deus abençoe a cada família aqui também representada. Mas, amados irmãos, a passagem que nós aqui acabamos de ler, o seu versículo de número 3, vai nos levar a entendermos aqui sobre um casal. Casal esse, Nabal e Abigail. Na verdade, quando casamos para termos paz. Casamos para sermos alegres. E não só ser alegre, mas também darmos alegria a outra pessoa. Então, é uma reciprocidade o casamento. Casamos com a finalidade de mantermos um convívio sadio. Mas precisamos tomar cuidado com o tal do nosso temperamento. E às vezes não é o diabo não, irmão. É o nosso temperamento. Descontrolado, que traz consequências tristes para o casamento, no qual já disse que temos a finalidade de sermos felizes, alegres. O versículo 3 deixa isso claro. De um lado você tem um homem que a Bíblia afirma que ele era duro e maligno nas suas ações. Temperamento difícil, pessoa difícil de se dar. E do outro lado você tem uma mulher que é, como a Bíblia define, sensata, inteligente, mulher previdente e uma mulher também formosa. E então você vê que neste casal você tem uma pessoa difícil para a convivência. E é sobre isso que eu quero meditar um pouquinho com a igreja. Quando temos uma pessoa difícil no casamento, se você lançar mão da sua Bíblia, o irmão observe que o ensinamento sobre este casal ocupará quase todo o capítulo. O primeiro versículo sinaliza a morte de um dos maiores líderes da nação de Israel, que é Samuel, e é breve, é direto. E já no 2 entra a história tanto de Abigail como do seu marido. Agora, a Bíblia é clara em nos mostrar aqui sobre esse homem difícil. Se você for ao capítulo 25 e ler do versículo 2 ao 8, você vai observar a primeira característica da pessoa difícil. E veja, ninguém aqui quer esgotar o assunto, afinal ele é amplo, mas pelo menos, à luz da Bíblia, termos aqui uma certa ideia. Note que do 2 ao 8, a Bíblia vai deixar claro que ele é um homem abastado, que ele é um homem rico, que ele é um homem poderoso, que é um homem de sucesso naquilo que, desta maneira, ele estava empreendendo.
Mas à luz das Escrituras, claro fica que mesmo sendo um homem de sucesso, ou usando um termo mais comum a nós, abençoado, ele era também um reclamão. Afinal, chega ali os mensageiros de Davi e ele vai reclamar do pedido de Davi. E aí está uma primeira característica de pessoas difíceis. Elas estão sendo abençoadas por Deus, mas vivem reclamando. Nada está bom, nada está legal. Só que você lê claramente nas Escrituras que ele está abençoado, mas ele vive reclamando. Cuidado para que isso não tome conta de você e você venha a esquecer-se das bênçãos e foque a sua vida apenas na reclamação. Segunda característica é, se o irmão lê o versículo 2 e o versículo 3, exatamente o versículo 3, a Bíblia vai falar que ele fazia parte de uma linhagem abençoada. Qual linhagem é essa, pastor? Calebe. Quem é Calebe? É aquele lá da história de Josué. Quem é esse Calebe? É aquele homem que juntamente com Josué recebe da parte de Deus um direcionamento. Qual seria esse direcionamento? Os dois entrariam na terra. Calebe foi abençoado pela sua perseverança. Era marca do seu caráter, da sua vida. E assim alcançou. E este homem era descendente. Só que existe um caso aqui. Pessoas difíceis, talvez de seguirem os bons exemplos, eles não o fazem. Eles preferem não seguir. Nem sempre quando temos bons exemplos na nossa casa, na nossa família, não quer dizer que todos o seguirão. Tem uns que fazem questão de não seguir, e às vezes nem fazer menção da pessoa que segue. Então, pessoas difíceis, talvez de seguirem os bons exemplos, eles não o fazem. Terceiro, se o irmão chegar no versículo 3, a Bíblia vai chamá-lo de Nabal. Esse é o seu nome, que quer dizer louco, que quer dizer insensato. Se você chegar no versículo 25, a conversa no qual Abigail, está fazendo com Davi, ela deixa muito claro que o nome dele era um resumo daquilo que ele era. Ou seja, o nome diz que ele era louco, as atitudes dele eram de louco. A Bíblia diz que ele era insensato, as atitudes dele eram dessa maneira. A pessoa difícil, irmão, ela manifesta o caráter dele através das suas ações. Afinal, aquilo que eu faço é aquilo que na verdade eu sou. Simplificando, eu manifesto o meu interior através do meu exterior. Então, resumidamente, a Bíblia deixa que a pessoa que tem um caráter difícil, ele também age dificultando as situações para ele e para todas as pessoas, até mais para as outras pessoas, porque ele acha que ele nunca é a causa do problema, é as pessoas que são problemáticas, mas ele não é causa alguma de problema. Se o irmão continuar a ler o versículo do 6 ao 9, observará uma quarta característica dessa pessoa difícil. Ela não para ouvir ninguém
ninguém. Se você ler, os mensageiros de Davi vão a ele, não o obriga, faz um pedido, faz uma solicitação, tomando por base boas ações que Davi e os seus homens o faziam, diante da necessidade que Nabal tinha de proteção do seu rebanho, mas ele não para ouvir ninguém. Ele não ouviu os mensageiros de Davi, ele não ouviu os seus servos, e a própria esposa tinha dificuldade de falar com ele. Aí está uma quarta característica da pessoa difícil: ela não para ouvir ninguém, é a dona da razão, é o que sabe de tudo, é o que já está tudo sob controle, e isso vai prejudicando a comunicação, vai prejudicando o relacionamento. Pessoas se calam diante dela, e ela às vezes diz: ninguém me ajuda, mas não é que ninguém quer te ajudar, é que você não quer ouvir ninguém, aí fica difícil de falar. Então, é uma quarta característica. Uma quinta característica está do 7 ao 10, do capítulo 25, o irmão vai acompanhando. Qual é? É o tal da ingratidão. Davi manda mensageiros ali, porque de uma certa maneira a presença de Davi no deserto estava inibindo que pessoas mais pudessem atacar o rebanho dele. Então, só a presença de Davi e os seus homens, como o texto diz, vai fazer um muro, vai fazer um cercado, vai fazer uma proteção. Mas aí Davi solicita um pouco de alimentação. Ele não pediu tudo, era só um pouquinho. Aí ele é tomado de um espírito de ingratidão terrível. Pessoas difíceis são assim, elas andam com espírito de ingratidão. Pessoas agem, fazem por ela, guardam, muitas das vezes vão aconselhar essa pessoa, vão até abrir portas para essa pessoa, mas essa pessoa mantém-se muitas das vezes totalmente ingrato. É uma pessoa que não abre a sua boca para dizer obrigado. Uma sexta característica, e se você ler no versículo 10 e 11, é uma pessoa desconfiada. Claramente na passagem, ela começa a duvidar de Davi e diz: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos há que hoje fogem do seu Senhor, chamando Davi de qualquer um, de escravo, desmerecendo a Davi. Ou seja, pessoas difíceis são aquelas que desconfiam de pessoas, desconfiam do caráter da pessoa e desconfiam da ação bondosa que pessoas fazem para ela. É o caso aqui de Nabal, pessoa difícil. Se o irmão ainda continuar a ler, e você for até o versículo 10, e o versículo de número 14, e o 14 é interessante, no qual nos diz: um dentre os moços, porém, anunciou a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém eles o destratou. Uma outra característica da pessoa difícil é que ela desrespeita outras pessoas, distrata, faz pouco caso de pessoas, e pessoas que estão abençoando ela, mas ela é tão difícil que distrata as pessoas, distrata falando, distrata agindo, faz pouco caso das pessoas. Isso é uma pessoa difícil. Se você ainda ler o versículo 3 no finalzinho vai dizer: olha,
Caleb é homem do, olha, este homem Nabal, descendente da casa de Caleb, ele é duro e é maligno nas suas ações. Aqui está dando a ele uma definição. No versículo de número 17, você observará também, ele é filho de Belial e não há quem possa falar com ele. Aí você vai observar, sabe o quê? Que uma pessoa de temperamento difícil, ela vai ficando famosa por aquilo que ela faz. No versículo 3, quem dá um relato acerca dele é o escritor do livro de Samuel. Quando você chega no 17, quem dá o relato acerca dele, quem é? É um servo que trabalha para ele. Então, toda pessoa que é difícil, ela vai ficando famosa, e ela vai ficando famosa, sabe por quê? Pelo seu temperamento difícil. É uma pessoa difícil de se dar, é difícil conversar com a pessoa, é difícil manter um diálogo com ela, e tem gente que gosta dessa fama, tem gente que acha interessante esta fama. Então, toda pessoa difícil, ela vai agregando a ela uma fama totalmente errada, mas que ela não faz nada para mudar. Uma última característica está no versículo de número 17. Olha aqui que a Bíblia diz: considera agora o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial e não é quem possa falar. Aqui é o servo falando com Abigail e falou: esse temperamento difícil colocou toda a casa na mira da destruição. A casa vai ser destruída por causa dele. Ou seja, pessoas difíceis colocam em destruição seu casamento, coloca a sua posição como liderança na casa. Isso pode ser homem ou pode ser mulher. A família entra em colapso, porque ninguém quer estar do lado de uma pessoa difícil. Pessoas começam a fugir, daqui a pouco você fala: poxa, dia dos pais ninguém apareceu. Dia das mães ninguém apareceu. Me dá um telefonema. A pessoa mora ali em Mesquita e a outra pessoa mora também em Mesquita. 2 ruas depois, mas ele usa o telefone, porque para ele é mais confortável, porque outra pessoa é difícil. Ou seja, a família começa a entrar em dificuldade, relacionamentos são quebrados. Muitas das vezes, no casal é difícil, e aí a outra parte fica sentida, porque a ausência dos demais, talvez a outra parte não sinta, que é o difícil, mas existe alguém na família igual a Abigail, e aí sente a dor da ausência dos seus. Ou seja, pessoas difíceis colocam a sua família na mira da destruição. Isso são pelo menos umas 9 características claras aqui. Agora, irmãos, à luz da palavra do Senhor, nós também podemos ver como enfrentar uma pessoa difícil. Primeiro está no versículo 18. Abigail se apressou
E tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os pôs sobre jumentos. Observe o que a Bíblia está dizendo aqui. No 17 que eu já li, você tem uma ação negativa de Nabal. Mas no 18 você tem uma ação positiva de Abigail. Então, como nós, ou como uma pessoa enfrenta a outra que é de um posicionamento ou de um temperamento difícil, como? Agindo de maneira diferente. Nabal negou. E ela falou, prepara tudo aqui que eu vou levar. Eu não vou me deixar influenciar por ele. Se esse temperamento dessa pessoa é forte, eu tenho, ou vou me submeter e vou ser influenciado e vou ficar preso àquela pessoa, ou até mesmo vou ser influenciado e vou acabar sendo igual a ela, ou eu vou me posicionar de maneira totalmente diferente. Vou agir de maneira diferente, e essa deve ser a atitude diante de uma pessoa difícil. Veja que ela não está confrontando, ela não está discutindo, ela não está arrumando problema, ela não está levando uma família para o ringue, ela não está levando ninguém para o tatame, ela só está tomando uma atitude diferente. Aqui a Bíblia está dizendo, irmão, se posicione, tome uma atitude diferente, seja diferente, não se deixe influenciar pela atitude negativa, mas tem uma atitude positiva, e Deus vai estar com você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Segundo, se você ler o 17 e o 18, no 17, é o servo falando. E o servo, irmão, vai observar que ele até se excedeu. Ele fala, o meu senhor é um filho de Belial. E ainda diz, e não há quem possa falar com ele. Isso é o servo falando. No 18, você vê que Abigail não fala nada. Abigail ouve, mas não fala nada, não responde. Aqui está a segunda atitude diante de uma pessoa difícil. Veja, irmão, não entre em discussão sobre a pessoa. Tem gente que adora, né? Alguém falou, ele vai, bate de lá, tu bate de cá, eu bate de lá, bate de cá, vamos ver quem bate mais doído. Ela ouviu a informação e ela sabia a figura que era o seu marido, ficou na dela. Ela não alimentou problema, não alimentou discussão. Afinal, era a casa dela. Afinal, era o servo da casa. Eu não vou alimentar isso porque eu vou começar a dar razão e daqui a pouco todo mundo está pegando fogo dentro de casa contra o meu marido. E tem gente que adora alimentar. Leva para pai, leva para mãe, leva para irmãos, não é isso? Aí dissemina em meio da família. A família, quando o homem chega, ou a mulher chega, essa daí é difícil, hein? Aí todo mundo começa a se afastar. Ou então, se ouve aquele zum, zum, zum. Está aqui, ela não. Eu não, ó, aqui, ó. Veja bem, eu não vou alimentar isso. Eu não vou alimentar esse problema. Eu conheço quem é, mas deixa eu tratar com ele. Não vou botar terceiro aqui no meio, porque o terceiro talvez não conheça toda a história e vai disseminar problema. Deixa eu ficar quietinho aqui e eu vou preferir agir de maneira diferente, para que todos saibam que nesta casa tem gente que também age de forma diferente para a glória do nome do Senhor. Deus não está te chamando
para você ficar alimentando o problema. Deus está te chamando para se posicionar de maneira diferente, para que a cura chegue na tua casa e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Terceira, se você ler o versículo de número 19, eu acho isso interessante, olha aí. Então disse aos seus moços: ide adiante de mim, e eu vos seguirei de perto. Olha só, porém não declarou nada a seu marido Nabal. Ela sai de casa, mas não fala nada. Versículo 36 e 37, quando Abigail veio a Nabal, e ele fazia em casa um banquete, como aquele de rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender palavra alguma, nem pouco, nem muito, até a luz da manhã. Então, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, a sua mulher lhe fez entender aquelas palavras. Pronto. Observe. Como você se posiciona como uma pessoa difícil. Espere a oportunidade certa para conversar. Tem gente que se precipita. Não, vou pegar ele agora no canto. Pensando que a pessoa deve ser barata ou mosca, porque é quem fica no canto. Vou chamar a atenção. Aí o negócio vai derramar o caldo. Ela prepara tudo. Não vou falar nada com ele. Ele está lá na ocupação dele. Está lá na bebida dele. Legal. Vou sair. Saiu. Depois ela retorna. Como é que ele está? Agora piorou. Ele está embriagado. Aí agora mesmo que não vai entender nada. Vou ficar muda. No dia seguinte, ela esperou o efeito passar. Olha que mulher. E aí sabe o que a Bíblia diz, irmão? Foi aí que ela foi falar com ele. Quer tratar com pessoas difíceis, espere a oportunidade certa para conversar com elas. Não jogue lenha, tem gente que joga lenha, tem gente que joga gasolina, joga pólvora, e daqui a pouco o negócio explode, depois, pastor, meu casamento está demais, muito difícil, pastor, meu Deus do céu. Irmã, está faltando esperar a oportunidade, como foi dito, está faltando sabedoria para segurar você se travar, mas Deus às vezes a boca sai falando. Aí o salmista diz: pede ao Senhor para botar um guarda na tua boca, irmão. Aí tu vai segurar. Existe o momento certo. E quando você chega e fala o momento certo, a pessoa que está errada, ela fica sem argumento, sem poder de contradição, porque você chegou no momento certo, com a conversa certa, com a sabedoria de Deus, e a pessoa vai ter que te ouvir, porque foi o momento correto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quarta maneira, veja, se você pegar o 31 ao 35, é um texto extenso, mas depois você vê, ela vai aplicar misericórdia. Ele não teve misericórdia com Davi, com os homens de Davi. E de uma forma também, ele não tinha misericórdia com a própria cabeça dele, porque ele perderia a cabeça naquele dia, ou naquela noite. Nem com todos os homens da casa, porque a ordem de Davi era matar todo mundo, ou seja, todos os homens, desde o bebezinho até o mais velho, vai morrer todo mundo. Só que quando ela foi, ela aplicou a misericórdia não sobre a cabeça dela, mas sobre toda a família. Ela estava ali, escute, como uma barreira. Se Davi passa por ela,
a casa dela ia cair. Só que ela falou, deixa eu sair e me colocar entre a minha casa e Davi. A minha casa não vai ser destruída, a minha casa vai ser preservada, porque não houve misericórdia lá, mas eu vou buscar a misericórdia. Meu irmão, esse é o segredo da nossa vida. Estamos buscando misericórdia para a nossa casa. Mas pastor, meu pai é difícil, minha mãe é difícil, meu marido é difícil, minha esposa é difícil, meus filhos são difíceis. Irmão, busque a misericórdia sobre a tua casa. A tua casa não vai ser alvo da destruição, mesmo, meu irmão, que diante dos nossos olhos não mereçam a misericórdia, mas busque a misericórdia e Deus será misericordioso com a tua casa e vai preservá-la, e o nome dele vai ser glorificado. Mas continua aí, irmão. Versículo 23 e 24, olha que aula linda. Vendo Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento. Prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se aos seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a culpa. Deixa falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Olha só. O marido era soberbo. O homem era duro, presunçoso, vaidoso. Só que aqui temos um outro exemplo de combate contra pessoas difíceis. O soberbo, o vaidoso, a humildade. Ela vai humildemente, desce da mula, se reclina diante de Davi. Ela sabe como está furioso, expressão nossa, cuspindo fogo. Vou acabar com todo mundo lá. Só que ela, em ato de humildade, vai contrastar com a atitude do seu marido, que era orgulhoso e presunçoso. Aqui está também uma outra característica da pessoa difícil, é sempre vaidosa, é sempre presunçosa, é sempre narizinho em pé, né, irmão? Tem aquela síndrome de girafa, pescoção lá em cima, né, irmão? Já viu? Tem gente que tem a síndrome de girafa, pescoço lá em pé. Só que tem um detalhe, a girafa, quando ela precisa beber água, ela tem que abrir aquelas pernonas todas e jogar o pescoço lá embaixo. Aí que o leão fala, chegou a minha vez. Agora vou morder esse teu pescoção, certo, irmão? Aí está o princípio da humildade. Pastor, é difícil, pastor. O homem é difícil, a mulher é difícil. Mas, irmão, continue na tua posição de humildade. Isso quer dizer, Nabal começou soberbo e foi abatido. É só ler o final do capítulo. Mas ela teve atitude de humildade e saiu exaltado. Levante a tua mão e diz aí, vale a pena ser humilde. Vale a pena ser humilde. E mantenha a tua mão erguida, porque eu vou te dizer o seguinte, o maior exemplo de soberba e abatimento se chama Satanás. É na sua presunção, ele pensou que poderia ser Deus e Deus o jogou lá embaixo. Mas aquele que é humilde, tem o exemplo de Cristo, que veio à terra, se humilhou, morreu na cruz do Calvário, mas hoje está no trono reinando para todo sempre. Humilde não é fraco, humilde, meu irmão, não é bobo, humilde tem exemplo de vida, é do Senhor Jesus, então glorifica o nome dele. Agora, irmão, olha só,
Versículo 23. Vendo Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. 24. Lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a culpa, deixa falar a tua serva, os teus ouvidos, e agora os ouvidos da tua serva. 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Aqui está um princípio, sabe o que é, meu irmão? De intercessão. Ela sai, quando vê Davi, ela se prostra, ela começa a apresentar Nabal para Davi, porque intercessão é isso, é você pegar a mão de alguém que está numa posição inferior, que não merece nada, e você levá-la a alguém que pode abençoá-la. Nabal merecia a espada, só que ela intercessou e falou: não faz isso não faz isso por ele. Eu sei que ele é difícil, eu sei que as ações é o que ele é um louco, ele é um insensato, mas não faz isso não, Davi. Isso é o poder da intercessão. E às vezes, quantas pessoas estão parando de orar pelos seus da casa? Não, isso é muito difícil, não, vou deixar para lá. Não, eu já orei muito tempo por ele, agora que a espada o consuma. Não, meu irmão, ela continuou ali na posição, intercedendo por Nabal. Então a palavra de Deus é essa: não pare de interceder. Se ouvir aquela vozinha, mas você está intercedendo tanto tempo e nada está acontecendo, continue intercedendo. Aí você tem que interceder mais. Intercedir uma vez, vai para duas vai para três vai para 4. Continue intercedendo. Saiba disso. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração e Ele sabe como vai agir. Então não pare de interceder. 25 é lindo e nós já lemos aqui. Irmãos, Abigail, ela foi sincera. Ela não fez negação do óbvio, do correto. Ela falou: meu marido é difícil mesmo. As ações dele não é fácil. E se tem uma pessoa que sabe, está aqui. Então, irmãos, para você enfrentar pessoas difíceis, seja sincera. Às vezes a gente cai num espírito de negação. Não. Sabe que é difícil. Mas procure, com a sabedoria de Deus, tratar. Com a graça de Deus, cuidar daquela pessoa. Ela não cai na síndrome de negação. Não, ela falou: o homem é difícil mesmo, a ação dele é o que ele é. O 25 é claro. Mas também tem um detalhe, veja, que com servo ela não afirma nada, mas com Davi ela afirma. Que tem pessoas certas para você conversar. E você, muito tagarela, fala com todo mundo. A língua está muito grande. Como diz papai, né? É um caixão para a pessoa e 10 para a língua. Tem pessoas que vai falando tudo. Não, meu irmão. Existem pessoas que você pode chegar e confidenciar. Tem pastores que falam para mim: pastor, ora por mim por causa disso. Só estou falando com o Senhor e com alguns. Amém. Morreu o papo. Eu não converso. Acabou ali. Então tem momentos para você conversar sobre um assunto e tem momentos que não é bom, porque o seu negócio pode tomar uma dimensão gigantesca. Está aqui. Outro princípio aqui, irmãos, olha, procure a paz. 26.
Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, porque o Senhor te impediu de derramares sangue e de vingares com a tua própria mão. Sejam agora como Nabal, os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Versículo 27, aceita agora este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. 37, então pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras e amorteceu nele o coração e ficou ele em pedra. Escute só, meu irmão, o que ela faz? Ela procura com a sua atitude trazer paz. Escute isso, quem semeia paz será presenteado com a paz. O 35, olha aqui que Davi diz a ela, então aceitou das mãos dela o que ela tinha trazido, e lhe disse, sobe em paz a tua casa, eu dei ouvidos à tua voz, concedi o teu pedido. Ele está querendo dizer, tua casa é ser extinta hoje, mas por causa dessa atitude não vai ter mais. Você semeou paz. Irmão, se você está semeando paz, se você talvez de ser o lenhador que vai jogar lenha na fogueira, você é o bombeiro que está apagando, meu irmão. Você que semeia paz, você vai ser presenteado com paz, a tua casa vai ter paz. Não, irmão, mantenha a tua posição. Às vezes a gente dá aquela empinadinha de pombo e coloca o peito e fala, não, agora vai ver que o negócio vai ficar ruim para o lado dele. Não, diga, irmão, não empena, não venha se colocar com aquele peitinho de forte, querendo de uma certa maneira coagir a outra pessoa. Faça diferente, semeia a paz, semeia a paz, semeia a paz. Deus nos chamou para seguir a paz e semear a paz, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você ler o 32 ao 34, você vai observar o seguinte. Alguém pode até pensar, pastor, não ocorreu nenhuma mudança. Aqui, ó, Nabal não mudou. Nabal morreu do jeito dele, não morreu? Morreu. Mas pastor, estou tanto tempo pedindo, não está acontecendo nada. Veja, o texto é claro, eu não estou aqui para roubar nada do texto. Nabal morreu do jeito que ele assim viveu. Mas as circunstâncias foram transformadas. Deu para você entender? Às vezes você está orando, e às vezes você não vê como Deus está agindo nas circunstâncias. Mas pastor, a pessoa não mudou, mas a circunstância mudou. O clima mudou. Veja, Nabal permaneceu daquele jeito, mas a circunstância da destruição da casa não aconteceu. A casa foi preservada, é isso que eu tenho que entender. Irmão, Deus está agindo. Dá para você glorificar, mas pastor, está difícil, mas Deus está agindo, a circunstância já não é a mesma, dá para você entender isso, dá para Deus colocar um colírio nos teus olhos para você ver isso, dá para Deus arrebentar a cadeia que está travando os teus lábios e falar, Deus, eu te dou glória, porque mesmo que a pessoa não esteja mudando, as circunstâncias estão mudando, não é mesmo a situação da minha casa, não é mesmo o que está acontecendo, está mudando, você pode glorificar e aí é o nome do Senhor, Deus está agindo para a glória do nome dele. 25, 18 ao 31, 28 até o 31, sabe o que você observa? Abigail saiu de casa e profetizou para Davi. Falou, Davi, não faça esse mal.
Olha falando, porque quando Deus te colocar como rei sobre Israel, você vai ficar com a cabeça pesada com esse ocorrido. Sabe o que ela está falando? Está profetizando sobre Davi. Como Samuel ungiu ele a rei e profetizou sobre ele, agora ele recebe uma profecia aqui. Você vai ser rei. Os difíceis, não perca o teu ministério. Não se deixe o teu ministério bater, não, eu vou enterrar, porque é tanta posição, pastor, é tanta gente. Não, meu irmão, marido era difícil, a circunstância era difícil, mas deixa eu abrir minha boca profeticamente aqui e falar o que Deus mandou eu falar. Dá para você entender isso, irmão? Nada vai poder parar, nada vai poder parar. Abre tua boca, o teu ministério não tem fim. Continua dizendo, não, Deus vai me usar, Deus vai me levar, Deus vai fazer. A situação é difícil, como o caso dela, o marido é difícil, mas eu vou continuar profetizando, eu vou continuar profetizando. Continue sendo usado, continue orando, continue pregando, continue ensinando, continue clamando, continue tendo visão, continue falando profecia. Deus te chamou e é fiel aquele que nos chamou. 32 e 33, olha aí. Então disse Davi a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho e bendito sejas tu, que hoje me impedes de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Está aqui, ó. Quer enfrentar pessoas difíceis? Sempre glorifique a Deus. O que você está fazendo, evitando choque, evitando problema, discussão, mão na cara. Sabe o que vai acontecer? Deus vai ser glorificado. Davi olhou e glorificou a Deus. Depois Davi glorificou a Deus pelo conselho dela. Depois Davi glorificou a Deus pela vida dela e falou, bendito seja o Senhor, exaltado, louvado para todo sempre o nome do Senhor. Deus sempre será o que, irmãos? Glorificado. Finalizo aqui lhe dizendo, pelo menos 4 perguntinhas e acabou. O temperamento difícil pode mudar. Mas a pergunta não é se pode mudar, é se você quer mudança. Pastor, trauma de Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Que evangelho tu prega? Que Jesus é esse que não muda a tua vida? Que espírito é esse que não te santifica? Hein? Pastor, esse meu temperamento é igual o ursinho de pelúcia. Eu adoro ele. Está na hora de jogar fora. Está na hora de jogar fora. Evangelho, temperamento pode mudar. A pergunta é, você quer? Segundo, o poder da mudança não está em você, mas deseje-se render-se a Deus. Se ainda não houve uma mudança, o poder não está em você. Mas pastor, eu já tentei. Esse que é o teu problema. Você já tentou. E não conseguiu. E vai continuar tentando e não vai conseguir. Porque o poder da mudança não está em você. O poder da mudança está em Deus. Eu me rendo. É difícil para mim. Sabe que você tem que aprender o seguinte: eu desejo, mas eu não tenho poder de mudar. Só que Deus deseja me mudar. E Ele tem o poder de me mudar. A pergunta de Deus para mim, para você, não é se você pode mudar. A pergunta dele é se você deseja mudar.
Porque ele tem o poder de mudar. Então ele deseja e tem poder. Aí Deus só pergunta para mim: você deseja? Eu vou mudar você, porque eu só preciso que você deseje, eu só preciso que você abra a porta, e eu só preciso que você fale: Jesus, toma todos os cômodos da minha vida e muda. E Deus fala: vou fazer isso para você saber que eu sou Deus. Terceira, seu casamento pode ser um paraíso, mas eu e você precisamos buscar transformação. Casamento é todo dia sendo transformado. Tem gente: não, Jesus, já aceitei Jesus, parei. Não, mano, todo dia eu tenho que querer. Todo dia eu vou para o joelho e falo: Senhor, hoje essa palavra você é meio ríspida para a esposa. Me perdoa, depois vai falar com ela também. Casamento é o seguinte: são duas pedras que vão trabalhando uma na outra. É igual o rio choca as pedras, mas cada um vai se lapidando. Isso quer dizer que eu, Ricardo, tenho que ajudar a Rosane a melhorar, e a Rosane tem que me ajudar a melhorar. Casamento, para ser um paraíso, os dois vão sendo moldados, e daqui a pouco você vê um e vê o outro. Calma aí, mas essa é a Rosane? Mas calma aí, parece o Ricardo, mas o Ricardo parece a Rosane, porque os dois se lapidaram e se tornaram um. Casamento é você ajudar o marido a melhorar e ajudar a esposa a melhorar. Não é ficar empurrando o cara: não, você está certo, tu está todo errado, mas para mim tu está certo, tu tinha de fazer isso pior ainda. Não, meu irmão, está errado, você pode melhorar, mas como eu vou fazer? Vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, e Deus vai agir poderosamente. Quarta e última, irmãos, Deus é o freio para qualquer ímpeto humano, só que eu preciso desejar esse freio. Pastor, eu sou igual um caminhão descendo a ladeira sem freio. Pastor Carlos deve entender melhor do que eu. Vem descendo, sai da frente. Não, meu irmão, Deus tem o poder de frear você, tem o poder de frear a língua, o teu ímpeto, tem um desejo de dar um freio na gente e ajustar tudo que está desajustado. Aí daqui a pouco você vai viver anos lindos na presença do Senhor. Irmão, porque às vezes parece que a gente tem 10 anos de conflito conjugal, um querendo determinar em cima do outro, guerrear em cima do outro, mandar no outro, dar direção no outro, roubar a privacidade do outro, roubar a liberdade do outro, e Deus fala: está tudo errado, vamos ajustar aqui. Aí o casamento vai ser um paraíso na presença do Senhor. Recline a sua cabeça. Deus, te agradecemos pela tua boa e agradável palavra, que aguardemos, que a pratiquemos, que possamos vivê-la e o teu nome ser tremendamente glorificado em Cristo. Te agradecemos. Amém.